Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Tema da palavra, conceito de vitória. Eu ia dar um tema, eu falei, não vou dar esse tema não, porque vai ficar um pouco estranho, né? Seria bom para o call to action, né? Eu ia dar um tema, triunfo distorcido, mas eu falei, não, vamos melhorar esse tema? Aí o Alex perguntou para mim, eu falei, Alex, será conceito de vitória? Vamos entender o que é vitória na presença de Deus? Vamos entender o que é ser vitorioso hoje na presença de Deus pela palavra do Senhor, amém? Vocês estão comigo aqui? Eu tenho aprendido isso, tenho entendido isso, quero entender cada vez mais. Vou aqui ministrando conforme o Senhor me conduzindo, trazendo alguns testemunhos também. E aí eu fiz uma pergunta para nós refletirmos aqui. O que é ser vitorioso no cristianismo? O que é ter vitória? Primeiro começa a identidade, não é ter vitória, é ser vitorioso. Amém? E olha só o versículo que eu vou começar lendo. Está a carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Glória a Deus, né, Lucas? Ele é bom. Eu, Paulo, escrevo esta saudação. Então Paulo, ele está cumprimentando, saudando a igreja. Olha o que ele diz: de próprio punho, lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Paulo possivelmente está preso em Roma, no ano de 60 a 62 depois de Cristo. Sabe como é que era as prisões? Subterrânea, escura, fria. E Paulo está escrevendo da prisão à igreja, saudando a igreja. E ele fala: lembre-se das minhas algemas. Nós temos que lembrar das algemas de Paulo, porque está na palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada. E a palavra de Deus continua falando: lembre-se das algemas de Paulo na prisão. Aí eu faço uma pergunta: por acaso Paulo era um derrotado por estar na prisão? Por que hoje nós não fazemos esse tipo de reflexão, esse olhar? Ele era um derrotado por estar ali? A vida dele tinha acabado? Pelo contrário, ele estava até animado por estar ali. Vocês vão entender depois. E ele escreve para a igreja, sauda a igreja e fala assim: lembre-se das minhas algemas. Ele não vivia como um derrotado por causa disso. Paulo não se deu a vencido por causa disso. Não queria parar a sua caminhada, não queria retroceder por estar ali preso. Eu fiquei impactado. Nossa, eu vou começar já dizendo: lembre-se das algemas de Paulo na pregação. Aleluia. Queridos, a palavra nos garante que desanimado ali ele não estava, embora estava naquela situação, naquela condição. Eu vou ler daqui a pouco. Desanimado de orar ele não estava, porque ele instruía a igreja de Colossos a dedicar em oração. Meu Deus, o que é isso? Quem não ora hoje vai ser pego, hein? Eu não sei você, mas eu amo orar. Eu amo conversar com Deus. Eu amo ouvir a Deus. E ontem eu aprendi que eu preciso ouvir mais ainda, que foi tão maravilhoso ouvir Ele no coletivo. E o Senhor tem me dado o privilégio, né, de estar na presença dEle, e quase 2 anos trabalhando no home office. E quando você trabalha home office, tem uma vantagem de conseguir ficar um pouco mais conectado ainda ali com o Senhor, principalmente quando está fazendo serviço operacional e tal, né? Então Paulo não estava aqui desanimado de orar, ele incentivava a igreja a orar, mesmo lá na prisão. Ele não parou de orar porque estava no escuro. Eu acredito que Paulo tinha uma lanterna, uma lamparina, alguma coisa assim, para conseguir escrever. E a influência dele, que de dentro da prisão, as cartas se achegavam, ia até a igreja. Geralmente, os presos não ficavam ali por muito tempo, ficava até um período, até o dia de ser julgado e condenado. Aleluia. E também Paulo, mesmo ali na prisão, ele vivia em alerta no espírito. E sabe o que mexeu comigo aqui? Com o coração grato. Quanta ingratidão, quantas vezes somos ingratos por causa de preocupações. Quantas vezes nos pegamos ingratos por causa das circunstâncias. Quantas vezes nos pegamos desanimados por causa das situações.
Colossenses 4:2. Vamos voltar lá no versículo 2. Eu vou acompanhando aqui com vocês aqui, ó. Dediquem-se à oração. Paulo lá preso, escrevendo a carta à igreja. Possivelmente ele orava, porque ele está dedicando, falando para a igreja dedicar em oração. Dediquem a oração. Como não orar, né, Marisa? Como ouvir de uma pessoa que parece que não precisa orar hoje em dia, né? Meu Deus, ontem nós conversamos um pouco sobre isso. O quanto que a cultura, os falsos profetas, falsos pregadores distorceram o evangelho, gerando expectativa errada no povo. Então ele diz ali dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Aqui eu fui pego, Vitão, porque dentro da prisão, algemado, escrevendo, no escuro, no frio, orando, alerta e grato. Aí às vezes as pessoas não sabem por que não flui. Não estou falando flui resultado, não flui Deus. Por que muitas vezes Deus não aparece, Deus não manifesta? Daniel ontem pegou a gente, o profeta Daniel, da casa aqui. Quando ele falou assim, ou o Espírito habita em nós, ou nós não conhecemos a Deus, ou estamos sendo hipócritas. Porque afinal de contas o Espírito habita em nós. E sabe o que é interessante? Um Espírito que ora. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito com gemido inexprimíveis leva a Deus o gemido. Um Espírito que intercede, Marcelo. Não há vida sem oração. Não há ânimo sem oração. Não há força sem oração. Não há gratidão sem oração. Aleluia! Glória a Deus! Pode dar glória aí também, pode dar aleluia, amém? Eu creio nesse avivamento. É esse avivamento que eu creio, Ricardo, no Espírito. No Espírito, como nós meditamos ontem. Porque se o Espírito não tiver, já era. Não tem ânimo, não tem alegria, não tem paz, não tem força. Aleluia. Só que Paulo, como eu comecei, no versículo 18, ele reconhecia que ele precisava de oração. Por isso que Tiago vai falar assim, ó, está contente? Louve a Deus, adore. Está triste? Ore, vai dizer. Ele reconhecia que naquela situação também ele necessitava que a igreja orasse por ele. Ele foi humilde de dizer, lembre-se das minhas algemas. Mas também para levar uma reflexão da situação dele e da oportunidade que a igreja estava tendo de estar lá fora. Para que a igreja de Colossos estava lá fora? Pregar o evangelho, manifestar, aproveitar as oportunidades. Aleluia! E a oração que ele precisava era de forma específica. E sabe por que Paulo queria a oração, nem que o povo orava por ele? Não era para ele ser abençoado, não era para ele ter mais coisas. Aleluia. Ele precisava de uma oração específica para que uma porta fosse aberta. Que porta? De trabalho? Não. Nada contra orar para abrir porta de trabalho, né? Quando a gente precisa de um trabalho. Para alguém ser levado, para alguém ser levantado, levaram uma oferta lá para ele na prisão? Não. Ele queria que a porta da mensagem fosse aberta, mensagem de Cristo, aleluia. E com toda liberdade, eu não sei você, mas eu e você não estamos numa prisão. Vou deixar uma reflexão para você. O que impede de você pregar? O que impede de você compartilhar do evangelho? O que impede de você orar e pedir oração? Aleluia. Ele queria a porta da mensagem. O que Paulo pensava na prisão, com as algemas, era pregar a mensagem de Cristo. Ele teve consciência que vidas estavam perdidas, precisando ouvir o evangelho, mesmo lá dentro da prisão.
Aleluia. Quantas pessoas cativas ao nosso redor, presas espiritualmente dizendo, morrendo, precisando ouvir uma palavra de esperança, as boas novas de Cristo, a mensagem. Sim, ele teve consciência que vidas estavam perdidas, que igrejas precisavam do seu auxílio também, e que dentro da prisão ele sabia que estava em condição limitada. Ele não murmurava, não reclamava, não ficava decepcionado, desanimado, mas ele entendeu, ore para que abram a porta para mim continuar a minha missão de pregar a mensagem de Cristo. Colossenses 4, versículo 3 e 4 agora, vamos esboçar um pouco aqui esse capítulo. Ao mesmo tempo, ore por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Versículo 4. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Uma dica aqui, se nós não estamos vivendo, primeiramente compartilhando o Evangelho, é sinal que nós precisamos orar mais, de acordo com a instrução de Paulo aqui, porque a oração também gera ousadia, gera mais da presença, conhecimento, revelação, entendimento. Aleluia. E no versículo 5 ele enfatiza para a igreja ser sábia, versículo 5, e não perder nenhuma oportunidade. Em outras versões, aqui me pega, não perder tempo. Meu Deus, cara, como eu preciso de disciplina, né, Marcelo? Nós conversamos sobre isso ontem, oramos por isso hoje, e eu já testemunhei para ele. Hoje, eu pude viver palpavelmente, depois da oração de ontem, o quanto meu dia foi mais equilibrado, o quanto eu consegui fazer várias coisas no dia. Oração. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Colossenses 4:5. Igreja brasileira, é tempo de nós aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo. Falo na condição de profeta agora, você acreditando ou não, é tempo de aproveitar o tempo que nós estamos tendo e o Senhor está nos dando para proclamar o mistério de Cristo. Aleluia! E somos beneficiados, como também proclamamos, porque nós somos edificados. Eu vivo muito isso. Quando você proclama, você ora por alguém, ministra, você é ministrado. Aleluia! Até aqui já percebemos que Paulo era mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um dia eu tive uma conversa com o pastor Alexandre de Cidade Gaúcha, pastor da congregação que eu fazia parte lá, da igreja. E eu entendi algo conversando com ele, eu tive uma revelação. Eu falei assim, por mais que a palavra diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, está ligado à identidade ser mais do que vencedor. Se nós não entrarmos nesse lugar, tomarmos posse para viver isso, nós experimentaremos o sentimento de derrota. O sentimento de derrota. Então até aqui o que eu ministrei sobre a palavra de Colossenses 4, já dá para perceber que Paulo tinha a convicção, mesmo na prisão, algemado, escrevendo carta, ele era mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele vivia isso e não deixava as condições limitadas, a situação roubar a sua identidade em Deus. Amém? Aleluia! Pois ele não se via derrotado e desanimado por causa do lugar. Apesar de tudo, sabe o que ele queria ali? Apesar de tudo, avançar em Cristo com sua mensagem. Eu não sei vocês, mas eu percebo que a nossa cultura a gente desanima por tão pouco. A gente quer parar por tão pouco. Orar nem se fala. Desanimar da oração por tão pouco. E Paulo, naquela situação, querendo avançar com a mensagem de Cristo. Meu Deus. Vamos lá para a reflexão. A nossa fé em Cristo é para viver e proclamar a mensagem.
não só em tempos e em lugares bons, e de boas condições. Uma coisa que eu guardei, que eu aprendi, com o meu líder que eu caminhei em Maringá. Um dia ele catou e falou assim: a tua fé, Marcelo, a prioridade da sua fé é para crer na palavra e viver a palavra. Não é para você ter coisa, não é para você pedir coisa. A prioridade, entendam bem, é crer na mensagem e viver a mensagem. Porque se essa não for a sua prioridade, a minha, seremos limitados e condicionados a viver só em situações boas, só em momentos bons, só em lugares bons. Porque se fosse dessa forma, não, agora está tudo bem para mim, está tudo dando certo, estou tendo o resultado que eu quero, nós poderíamos anular a fé. Se fosse assim, não fazia sentido ter fé. É por isso que vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé é para agradar Ele com o nosso estilo de vida, independente do que está acontecendo. Mas a fé nossa é para agradar o nosso Senhor, para caminhar em obediência, para caminhar em amor, amando Ele, vivendo em amor, em comunhão com os irmãos, em unidade, pegando o gancho aqui também, das mensagens aqui ministradas. E sabe o que me inculca às vezes? E eu vou confessar algo aqui, eu vejo muito isso no meio cristão, não vou falar nem de fora, que tem muita gente que tem fé para ter coisas, mas sem fé para tomar posse da vitória que Cristo já deu. Tem muita gente que quer ter fé para ter carro melhor, casa melhor, para ter conquista, mas não ter fé para viver como mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? E essa é a fé que Ele está chamando para a igreja ter nessa hora. Está acabando o tempo, igreja. O mundo, o sistema jaz do maligno. E eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo, porque Ele vai levantar a igreja nessa hora. Ele vai levantar os seus nessa hora. A luz vai brilhar por meio da sua igreja nessa hora. Tudo está se cumprindo, aleluia, glória a Deus. Nós temos o conhecimento bíblico da palavra. Tudo está se cumprindo. Falei para o Marcelo ontem, rapaz, até quando eu estou vendo caos, mensagem de caos, eu sou ministrado. Até nesse momento. Porque Jesus já nos advertia, né? Ele falava, já ensinava sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, nós precisamos de uma fé para caminhar na vitória de Cristo. Por muito tempo, pregadores chegavam aqui: Deus vai te dar vitória, sua vitória está chegando. Posso dizer uma boa nova para você? A minha vitória já chegou, aleluia. A minha já chegou há mais de 2000 anos atrás. Chegou, Ricardo. A minha vitória já chegou, eu tenho que viver ela. Paulo na prisão, ali preso naquela situação, ele vivia essa vitória, com bom ânimo para orar, para instruir a igreja, com gratidão, aleluia. Mas na lógica, iremos sim ter desafio, iremos ter lutas no campo físico, aqui na terra. Mas eu disse aqui uma vez e vou repetir: não existe derrota para quem está em Cristo Jesus. Existe o sentimento de derrota. O que existe é um sim e o não da parte de Deus. Isso existe. E não é fácil muitas vezes ouvir o não, principalmente o não de Deus. Não é fácil. Mas Deus vai falar não para a gente também. Ele mesmo ensina a sua palavra. O sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, viver com uma fé apenas para o mundo terreno é viver o que se quer, é viver os desejos próprios, e não o que Deus quer. E isso é frustrante, porque tudo que o homem fica traçando e planejando, olha só isso aqui que interessante, ó. Tudo que o homem, o ser humano, fica traçando ali, planejando, e não dá certo, vai oprimir ele a não viver. Tudo que ele está ali traçando, está tentando fazer, planejando, pensando, e aí não dá certo, ele vai ficando oprimido.
E ele vai sendo impedido de entregar os planos de Deus, de viver os planos de Deus nessa terra. Porque a sua expectativa está em si e no resultado físico, naquilo que se vê. É tempo de sermos movidos pela eternidade, como o título do livro, movidos pela eternidade. A nossa fé, olha só, precisa ser movida pela eternidade. O Deus eterno e suas recompensas, Ele tem recompensas, mas precisamos entender que nem sempre iremos receber recompensas aqui, nem sempre. E uma coisa que é muito comum para mim, eu acho que o ser humano tinha que ter um bom senso para entender isso, uma coisa lógica, que é fato que as coisas não acontecem do nosso jeito, do nosso tempo, é fato isso. Nada será tudo como nós queremos, principalmente como cristãos, que estamos dispostos ao quê? Deixar nosso eu, nossa vontade, para viver a vontade de Deus. Aleluia. E está tudo bem você não receber muitas recompensas aqui às vezes. Está tudo bem, desde que você tenha a presença dEle. Porque se não tiver, vai ficar tudo mal. E ontem eu testemunhei para meus irmãos lá, que eu falei assim, um dia eu falei para o irmão assim, ó, uma das coisas, eu vou falar para vocês também, igreja, que eu mais temia, ontem eu recebi um consolo, foi revigorante para o meu espírito. É chegar no final da minha vida, olhar para trás, e não ter sido e vivido tudo que Deus queria. Mas eu olhei para o Marcelo e falei assim, cara, sabe o que eu entendi? Se eu chegar na minha vida com Ele, eu vivi. Se eu chegar lá no final, na presença dEle, na melhor parte, aos pés dEle, vou ter vivido tudo que Ele quis. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó, aquele que permanecer até o fim, será salvo. Então é sobre ser e ser salvo. Ser e ser salvo. Não é ter para ser salvo. É ser e ser salvo. Presente e futuro, existem 3 níveis de salvação. Salvação antes da fundação do universo, revelada na terra, e a vindoura que virá. Aleluia. Está tudo bem, muitas vezes não dá certo nas nossas vidas tudo que desejamos, planejamos. E isso também significa que não temos que perder a nossa fé por não ter recebido algo aqui. Hoje vai ser mais rápido, hein? Glória a Deus. E aí o Espírito Santo me fez uma pergunta para me refletir, para alinhar meu coração, alinhar minha vida. Que tipo de fé estamos tendo? E em quem a nossa fé está pautada? Para viver como mais do que vencedores. Para tomar posse da vitória de Cristo, da mensagem, crer na mensagem, crer no Evangelho e ir para cima. Que tipo de fé estamos tendo nos dias de hoje? Onde está a nossa fé? Em quem está a nossa fé? Quantas vezes falamos que precisamos conhecer e adorar a Deus por quem Ele é? Mas na hora, muitas vezes, da prática do viver, saiu as coisas do meu controle, não deu certo, não consegui. Por acaso isso é motivo de desanimar? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Um dos testemunhos que eu tenho é de quando eu cheguei aqui em Moarama, 2016. Fiquei 6 meses parado, sem ninguém me contratar. Entreguei currículo em tudo quanto é lugar, fiz o possível e quase o impossível. Só não fiz porque é Deus que faz. nas lojas, na rodovia, tudo. Ninguém me chamava. Aí eu olhei para Deus e falei assim, Deus, louco eu não vou ficar. Aí muitas vezes aquele sentimento de homem, o homem tem que trabalhar, sacerdote e tal, aquela pressão. Não, louco eu não vou ficar. Sabe o que eu fiz? Fui mergulhar no Senhor. Em 2016, quando eu cheguei aqui, eu já tinha isso. Mas foi aonde eu aprendi a ter e viver com mais satisfação e prazer em Deus. Foi uma das fases que eu mais aprendi a ter prazer em Deus. Eu nunca orei tanto Salmo 1, estrofe 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue seus conselhos dos ímpios.
Antes, a sua alegria, a bem-aventurança, a sua felicidade é meditar na lei do Senhor dia e noite. E eu falava, era na sala, era no quarto, clamando: Deus, eu quero essa felicidade aí. Eu quero essa bem-aventurança. Eu quero viver isso, porque a palavra está dizendo aqui, ó, que bem-aventurado, feliz do homem que medita dia e noite. Eu quero viver isso. E eu bati, e posso testemunhar para vocês? O Marcelo está de prova que testemunho, o Vitor. Gente, eu experimento uma alegria do Espírito quando estou, que não dá para explicar não, gente. Então, eu bati, e a porta, sabe o que aconteceu? Se abriu. Batei, abri-se-vos-á. Quem busca, encontrará. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu levei toda a minha força, minhas energias na oração. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou clamar. Tudo bem se ninguém está me chamando agora, ninguém quer me chamar, já entendi. 6 meses, amados. Aí entrei numa operadora de telefonia, misericórdia, aguentei só 7 dias, não aguentei mais. Tá gravando, né? Só 7 dias, Ana. Misericórdia. Isso aqui não quero ficar doente não, por causa do trabalho não. Mas graças a Deus, posso testemunhar para vocês, depois Deus abriu 2 portas de trabalhos. Trabalhei na Unipar, onde eu conhecia a Sirlei. E trabalhando na Unipar, Deus abriu a porta para mim ser professor de inglês. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. E em tudo o Senhor quer tratar, nos trazer lição, ensinar algo para nossas vidas, se revelar a nós. Sabe o que ele queria fazer em 2006? Me conduzir mais para a presença. Me conduzir a níveis mais profundos, de busca, de oração, de intimidade, de palavra. É isso que ele queria. Era a vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que eu sou Superman. Não. Tem muito BO, tem desafio, tem luta, tem provação. Nem todo dia eu estou bem. Mas eu garanto que tem busca a Deus. Tem palavra disponível para me meditar. Tem o Espírito Santo que habita em mim. Eu creio, não tenho dúvida disso. Aleluia. Quantas vezes falamos, já falei isso aqui, falamos sempre priorizar a sua presença, mais do que Ele faz. Querido, se você está na presença de Deus, e acha, ou muitas vezes acha, que as coisas não estão dando certo para ti, e isso está te paralisando, pare tudo e reveja o conceito da sua fé, para entender aonde está o teu coração e o que te move por estar vivo aqui na terra. O que te move? O que te conduz? Quem te conduz? Aleluia! Romanos capítulo 8, 28. Para parecer que está acabando, vamos ficar de pé. Está acabando mesmo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos. Repita comigo, todos. É todos, sem exceção. Mas tem uma condição aqui, ó. Todos aqueles que amam a Deus. A sua fé é para amar o seu Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento. Este é o lugar de prioridade que o Senhor quer nos encontrar. Porque a partir daí, queridos, eu tenho certeza, eu creio, não tenho dúvida, vai surgir maravilhas, prodígios, poder, autoridade, dons. Mas a sua fé, todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pula lá para o versículo 35, Bruno. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Isso aqui é poesia, né? É lindo vendo, né? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E eu tenho certeza que nós não passamos quase nada disso aqui. Nós não passamos. Nem passamos nem no passado, nem no presente. Eu já passei tribulação, angústia também, perseguição, sim, alguns trabalhos. Fome, graças a Deus não. Nudez, não, o Senhor sempre tem me suprido com vestes. Perigo, e passei sim, lá em Londres, na Itália, alguns perigos. Espada,
O Senhor tem guardado, livrado até aqui, também não. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelha, destinado ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos, repita comigo, somos. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Essa é a palavra profética. Em todas as circunstâncias que você passa e vai passar, em todos os lugares que você passa e vai passar, em todas as situações que você passa e vai passar, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, amém? Somos mais do que vencedores por meio de uma pessoa, de Cristo, por meio daquele que nos amou. O que o Senhor me diz nessa noite é: igreja, tome posse deste lugar, tome posse dessa identidade, ser mais do que vencedores, viver sendo mais do que vencedores, aleluia, aleluia. Versículo 38. Pois estou convencido, e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo que nos convence a respeito das coisas espirituais, das coisas de Deus. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode celebrar Ele, então glória a Deus, exaltá-lo, aleluia, glória a Deus. Ele nos amou, Ele nos ama, Ele continua nos amando, e o seu amor é a nossa segurança, o seu amor é nosso melhor lugar de proteção. Espírito Santo, conduza a igreja agora, a partir de agora, com essa palavra, continua ministrando, conduza a orar o que eles têm que orar com essa palavra, a clamar o que eles têm que clamar. Venha trazer vida, Espírito Santo. Sim, se tem alguém querendo vir para o altar, vem. Se tem alguém querendo ajoelhar no seu lugar, ajoelha. Faça aquilo, convença aquilo que o Senhor convence, Espírito Santo. E nós vamos te adorar, nós te adoramos em nome de Jesus. Continue conduzindo em espírito e verdade, Espírito Santo. Cada dia mais só te